Tá? Tudo liberado? Aí eu fico onde, Silas, aqui? Tem que ficar em pé mesmo? Tem que subir mesmo? Aqui? Fica bom? Assim? Tá ligada? Deixa eu ver. Aqui. Uhum. Boa noite a todos. Vocês acham que a gente já pode dar início? A gente já tem algumas pessoas que estão na expectativa, também esperando. Podemos? Então, eu, juntamente com a doutora Jéssica, a gente vai compartilhar essa moderação desta aula, que tem como tema esofagite eosinofílica, 3 olhares para um diagnóstico. E como a esofagite eosinofílica, ela tem ganhado protagonismo nos últimos anos, com o aumento do diagnóstico, ela merece aí essa approach. Né? Então, a gente vai ter a abordagem da doutora Raquel, que é alergista, da doutora Sofia, que vai mostrar um caso clínico, e a gente vai terminar a aula com a presença do doutor Renato, que vai trazer aí imagens belíssimas para ilustrar do ponto de vista endoscópico. E a gente sabe que não é fácil fazer o diagnóstico de esofagite eosinofílica, desde a gente pensar no diagnóstico, como para que a gente convença a família a fazer uma endoscopia em uma criança, e no segmento dessas crianças, a repetição das endoscopias. Mas eu acho que o objetivo da ASBAI, que pensou de forma muito carinhosa neste tema, foi que despertasse o olhar atento, porque a esofagite eosinofílica é uma doença que é muito democrática. Ela é uma doença do pediatra, ela é uma doença do alergista, do gastro, do endoscopista. E se a gente tiver essa visão atenta, quando a gente atender uma criança que tenha alergia múltipla, que tenha dificuldades alimentares, desde a dificuldade na aceitação de alimentos, de texturas, aquela criança que coloca o alimento na boca e ela mastiga e depois ela devolve, ou que ela não tolera ingerir um alimento sem ser com a ingestão de líquidos, ou aquela criança que tem sintomas que são comuns para todos nós, né, no nosso dia a dia, como dor abdominal, vômitos, até os mais graves, como uma impactação alimentar. Então, é uma alegria tê-los aqui, e eu quero convidar a minha colega alergista, a doutora Raquel Baldassara. Eu vou apresentar o currículo dela. A doutora Raquel, ela é alergista imunologista pela ASBAI, AMB. Ela é professora associada da UFT, tem doutorado em medicina pela Unifesp, mestre em ciências da saúde pelo IANSP, pediatra pela AMB, fez residência de pediatria no HSPM, e ela é membro do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ela também é diretora secretária da ASBAI Tocantins. Para passar os slides, você passa para mim. Pode. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui hoje fazendo parte dessa mesa com um tema tão importante, né? Obrigada, ASBAI, pelo convite, doutora Lorena. Como já diz o tema, 3 olhares fundamentais para a gente chegar a um diagnóstico, a um segmento, tratamento e possíveis complicações. Então, não é um paciente, como a doutora Lorena falou, que vai ser do gastro, ou do alergo, ou do endoscopista. O paciente, ele é nosso, né? Ele é do pediatra, ele é das especialidades, é da fono, da nutricionista e do psicólogo, muitas vezes. Então, é uma doença que tem uma abrangência muito grande em termos das facetas, né? Então, desde o paciente assintomático com diagnóstico e do paciente que tem muitos sintomas e muitas complicações. Então, tenho certeza que vai ser aulas maravilhosas que vão abrilhantar muito no nosso conhecimento. Pode vir, doutora Raquel. Você já está.
Boa noite a todos, obrigada pelo convite, agradeço a Lorena, agradeço a todos, a Jéssica, agradeço a presença de todos vocês. Apesar de ser um dia triste, Maria Sampaio era uma amiga, uma pessoa maravilhosa. Eu, além de ter encontrado aqui, eu tive a honra de eu fazer natação com ela. Então, enquanto ela estava, nós na piscina, o netinho dela estava aprendendo a nadar e meu filho também pequenininho. Então, eu tenho muita saudade desse tempo. E apesar da gente estar triste, né, vamos continuar, né? Vamos falar sobre esofagite eosinofílica. Pode passar. Eu estou sem um passador. Pode passar. Então, é uma doença inflamatória crônica imunomediada, onde requer a endoscopia para o diagnóstico, porque o diagnóstico vai ser preciso ser encontrado mais que 15 eosinófilos por campo de grande aumento, maior ou igual a 15 eosinófilos, ou a presença de maior ou igual a 15 eosinófilos para 0,03 milímetro quadrado, utilizando a microscopia digital, ou um segmento único maior ou igual a 60 eosinófilos por milímetro quadrado e ausência de eosinofilia em outros segmentos. É necessário 6 biópsias de acordo com a padronização atual. Então, pelo menos 2 biópsias em esôfago proximal, 2 médias e 2 distais. Por quê? Porque existe uma grande porcentagem, e a gente vai ver, que às vezes o aspecto macroscópico na endoscopia está normal e tem essa esofagite eosinofílica. Além da clínica, o paciente tem, e vai ser de acordo com a faixa etária, um lactente tem choro excessivo, regurgitações frequentes, baixo ganho de peso, a criança maior já aponta sinais de disfagia, de necessidade de ter que engolir líquidos para conseguir engolir os sólidos, ou uma recusa alimentar importante, ou ter que cortar em pequenos pedacinhos, ou ingere muito mais devagar, o período que ela alimenta é muito devagar em relação a crianças da mesma idade, e às vezes também a gente vê sintomas em adultos. Existe uma disfunção da barreira esofágica, então uma resposta inflamatória imunomediada com padrão T2, com citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, a gente vai ter um papel importante da IL-5 e da IL-13, da IL-4 também, IL-5 recrutando eosinófilos, e atualmente a gente vê que é uma doença que foi descoberta recentemente, em 1976, mas agora ela está tendo um aumento da prevalência de forma exponencial, e a gente vê a quantidade de publicações que está sendo agora em 2025. Pode passar? Pode ir? Pode passar? Então, a prevalência para adultos, em torno de 42 adultos para 100 mil habitantes, em crianças, 34 crianças para 100 mil habitantes. Na Espanha, tem uma alta prevalência de quase 112 casos para 100 mil habitantes. A incidência também é alta, em torno de 7,7 para 100 mil habitantes por ano em adulto e 6,6 para 100 mil habitantes por ano em crianças. Há um predomínio em crianças ao redor de 10 anos de idade e há um predomínio no sexo masculino na proporção de 3:1. Pode passar. Há uma predisposição genética, frequência maior entre gêmeos monozigóticos. No entanto, os fatores epigenéticos que não modificam a estrutura do DNA, mas alteram a expressão desses genes, como, por exemplo, a alteração da microbiota
uso excessivo de antibióticos, parto cesáreo, uso de detergentes ricos em lario, éter sulfato, isso vai alterar a nossa barreira e vai estimular alarminas, e essas alarminas, como a linfopoetina estromaltímica, vai estimular uma resposta de citocinas padrão T2 alta. Não é só TH2, não é só o linfócito T helper 2, participa também as células linfóides inatas do tipo 2, com a produção das citocinas, com o aumento da expressão de L4, e L5 e L13. Disfunção dessa barreira epitelial é importantíssima na fisiopatologia da esofagite eosinofílica. E os pacientes com esofagite eosinofílica, eles têm maior incidência de doenças atópicas, asma, dermatite atópica, alergias alimentares. Desconfie de esofagite eosinofílica em alergia alimentar múltipla e em alergias alimentares graves. Apesar da IgE específica não ser o principal fator na fisiopatologia da esofagite eosinofílica, muitos pacientes possuem sensibilização IgE específica para diversos alimentos. Cuidado, porque nem sempre é necessário retirar esse alimento, nem sempre isso é o gatilho. E às vezes realizar uma dieta de exclusão e esse paciente ficar muito tempo sem receber, alguns estudos falam 2 meses, alguns falam 6 meses, alguns falam 2 semanas, na reintrodução pode ocorrer anafilaxias. Então, a gente tem que ter muito cuidado na questão, na exclusão de determinado alimento que o paciente estiver tolerando quando ele tem uma IgE específica positiva. E lembrar que IgE específica positiva não é o principal fator na fisiopatologia da esofagite eosinofílica. Pode passar? Então, é mais frequente entre irmãos monozigóticos, a frequência de 41%, comparado a irmãos não gêmeos, que é 2,5%. Pode passar? E há uma expressão, uma série de quantidades de genes relacionados com a esofagite eosinofílica. O que destaca-se? O gene KPN14, que vai aumentar a expressão de capaína, que de forma está relacionado à interleucina 13, vai aumentar também essa expressão da capaína, que vai alterar a questão da barreira da mucosa esofágica, e vai estimular, vai alterar a desmogleína, vai alterar o desmossomos desse epitélio da barreira esofágica. E destaca-se também o braço longo do cromossomo 5. Pode passar? Então, existe uma disfunção da barreira esofágica, alteração de desmossomos, alterações das tight junctions, das junções estreitas, da desmogleína, das filagrinas, há uma dilatação dos espaços intercelulares e essa alteração da barreira epitelial vai estimular as alarminas, interleucina 33, linfopoetina estromaltímica, e a linfopoetina estromaltímica futuramente pode ser um alvo terapêutico que está nos estudos, e estimulando essas alarminas, estimula as células linfóides inatas do tipo 2 com a expressão de citocinas padrão T2, e L4, L5 e L13. E L5 principalmente vai recrutar eosinófilos. E destaca-se também o papel de quimiocina como eutaxina 3. Com os anos, com o tempo, vai acontecendo o remodelamento esofágico, que existe um fenótipo inflamatório, que é mais comum na infância, e existe o fenótipo fibroestenótico, que é mais presente no adulto, embora há crianças que têm esse fenótipo com mais estenose. E à medida que isso progride, vai aumentando o TGF-beta e vai acontecendo um estreitamento, um remodelamento desse esôfago, que de forma que pode formar anéis, com dificuldade de passagem até endoscópio, com estenose grave, e é uma doença que pode ocorrer, se não tratada, ruptura desse esôfago. É raríssimo, mas pode acontecer, inclusive com risco de óbito. Então, tem que ser valorizada, tem que ser tratado, e além de cometer a qualidade de vida, a questão nutricional. Pode passar.
Eu recomendo a leitura dessa tese, ela é gratuita, da Michelle Clauskens, da Holanda. Foi bem discutido a questão da fisiopatologia, da resposta local imunológica no Congresso da EAC de 2025, e essa tese da Michelle, os próprios palestrantes participaram ou avaliaram essa tese. Então, ela é bem interessante, ela vai falar nessa resposta T2, no dano da barreira epitelial, no remodelamento, e eu achei muito interessante quando eu li o papel da oncostatina 6, que principalmente na transição para essa fase fibroestenótica, para esse padrão, esse fenótipo mais de fibroestenótica. Ainda não há muita coisa de alvo terapêutico contra a oncostatina 6, a oncostatina M, mas pode ser um futuro alvo. Vamos aguardar novas pesquisas. Pode passar? Então, a doutora Michelle Clauskens, ela apresentou esse trabalho e ela mostrou que a interleucina 3 vai alterar as mudanças do transcriptoma nas células epiteliais esofágicas, com aumento da expressão de KPN14 e aumento também da expressão de linfopoetina estromal tímica. Pode passar? Além da alteração da barreira epitelial, o grupo italiano ele sugere que há uma disfunção da barreira vascular. Então, esse grupo avaliou o marcador, né, para a barreira vascular, que é a vesícula plasmática 1, e verificou, né, que esses pacientes com esofagite teve um aumento da vesícula plasmática PV1. Mas foi um grupo muito pequeno, um N muito baixo, então mais estudos são necessários para essa conclusão. Pode passar. Então, no diagnóstico, a gente tem uma disfunção esofágica, há achados endoscópicos com edema, anéis, exudatos, sulcos, estenose, que é um padrão pneumônico, o ERFS, que eu vou deixar a doutor Renato, a doutora Sofia depois comentar com detalhes, tá? E é necessário realizar 6 biópsias atualmente, 2 de esôfago proximal, 2 médio distal, e também investigar alterações eosinofílicas em outros segmentos, como fazer no antro, gástrico, tá? Pode ser necessário. E é preciso a presença de maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Lembrar que endoscopia macroscopicamente pode ser normal em 5 a 30% dos pacientes, por isso é necessário as biópsias. Pode ir. Aqui eu vou deixar para o doutor Renato, pode passar. Também esses sinais. Pode passar. Aqui, na formação de anéis fixos, aqui um padrão de fenótipo fibroestenótico, o grau 3, o endoscópio ele não progride. Tá? Isso aqui, o esôfago já está totalmente remodelado e é difícil o tratamento aqui, com inibidor de bomba, até mesmo com corticoide tópico deglutido, esse aspecto aqui é muito difícil. Né? Às vezes vai ter que fazer intervenção mesmo, de cirúrgica endoscópica. Pode passar. Aos diagnósticos diferenciais, outras doenças podem cursar com eosinofilia, como doença celíaca, doença do refluxo gastroesofágico, pode induzir um certo aumento de eosinófilos, acalases, as síndromes hipereosinofílicas, as infecções fúngicas ou virais, lesões cáusticas, síndrome de Churg-Strauss, os linfomas, doença enxerto versus hospedeiros. É interessante observar que cada segmento do trato gastrointestinal tem um ponto de corte para inflamação eosinofílica. Então, por exemplo, gastrite eosinofílica, o ponto de corte maior é igual a 30 eosinófilos por campo de grande aumento. Colite eosinofílica no seco, maior ou igual a 100 eosinófilos por campo de grande aumento, por exemplo. Então, cada segmento tem seu ponto de corte. Pode passar.
Então, há o perfil inflamatório que é mais comum em crianças, com exudato, anéis transitórios, edemas, estrias verticais e sulcos, há padrões mistos, e o fibroestenótico mais comum em adultos, com anéis com traquealização, com estenoses, com redução desse calibre esofágico e com alteração importantíssima em mucosa, com esôfago em papel crepom. Pode passar. Então, a classificação histológica ela é importantíssima, vai ser classificado de acordo com a gravidade e com a extensão. Em leve, moderado e grave vai ser pontuado, e a extensão também, se está ausente, se está o cometimento de menos de 10%, se está o cometimento de 10% a 50%, ou se está acima de 50%. Então, vai verificar a principal característica, a presença de maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento, mas observar a presença de abscesso, agregados eosinofílicos, eosinófilos em camada basal, presença de espongiose, hiperplasia de camada basal, dilatação de espaços intercelulares, presença de células epiteliais disceratóticas, alterações tutoriais de células do epitélio superficial, se há ou não fibrose na lâmina própria. Pode passar. E aí vai ter uma interpretação, uma remissão importante quando o eosinófilo está menor que 5, ou quando esse score de avaliação histológica está menor ou igual a 6, que aí a gente tem um grau de remissão. Por que isso é importante? Porque você pode reduzir a medicação em 25% a 50%. Atualmente não se aconselha parar o tratamento. O ideal é reduzir de 25% a 50%, e atualmente os estudos falam em 1 ano. Mas quanto tempo isso ainda é um questionamento em diversos congressos, e aí eu vou deixar para os meus colegas gastros para falar quanto tempo, após a remissão, fica o tratamento de manutenção, tá? Que eles aconselham. A pergunta de $1 milhão. Pode passar. Então, as crianças vão ter, e de acordo com a clínica, manifestação clínica de acordo com a faixa etária, então vai ter mecanismos compensatórios para passagem de alimentos, pacientes vão evitar alimentos com consistência endurecida, mastigação prolongada, deglutir em pedaços pequenininhos, ingesta de líquidos durante a refeição, e variações vão de acordo com a faixa etária e o grau desse comprometimento esofágico. Pode passar. Então, em lactentes, refluxo, recusa, vômitos, engasgos, o lactente que não dorme, com choro excessivo, com baixo ganho de peso. Crianças já conseguem sentir sinais de disfagia, de impactação, engasgos, queixa de dor, principalmente epigástrica, dor abdominal, dor torácica, recusa de alimentos fibrosos, sólidos, vômitos e regurgitação. Pode passar. Esse estudo da Mirna Sherrod, que é uma referência em gastroenterologia, ela fala que o diagnóstico de esofagite eosinofílica demora 5 anos. E que tem paciente que demora para receber um diagnóstico, ele já vinha com sintomas por 11 anos. Demorar 11 anos para um diagnóstico, o risco desse esôfago estar totalmente remodelado com padrão fibroestenótico é altíssimo. Pode passar. E aqui, vou deixar meus colegas falarem sobre a gravidade, os critérios, o índice de gravidade de esofagite eosinofílica, que avalia complicações, frequência dos sintomas, alterações endoscópicas e histológicas, e vai dar uma pontuação de leve, moderado e grave. Pode passar. E há questionários, apesar que esses questionários ajudam a gente pensar no diagnóstico, ajudam no segmento, mas jamais eles substituem a endoscopia. É uma doença que precisa de endoscopia. Então, que é o PIS, que é um diagnóstico, é um questionário para ser aplicado para crianças de 2 a 18 anos, e a partir de 8 anos as próprias crianças podem responder. De 2 às 8, os pais respondem. Pode passar.
E também tem um PESC-P para o paciente, que é utilizado para criança a partir de 1 ano de idade, a menores de 12 anos, a partir de 8 anos, de 8 a 11 anos, 11 meses, 29 dias, crianças podem responder. Abaixo de 8 anos, os pais respondem, que ajuda muito você pensar em dor epigástrica, queimação, azia, presença de refluxo ácido, regurgitações, vômitos, recusa alimentar, dificuldade para engolir sólido, alimentos e sensação de alimento parado na garganta. Pode passar? Então, há diferentes fenótipos. Crianças são mais comum, fenótipo inflamatório, que tem uma melhor resposta ao corticoide deglutido, que no Brasil a gente utiliza muito a budesonida, mas adultos, pessoas mais velhas, têm um padrão fibroestenótico, pode ter um inflamatório e pode ter exceções, ter criança que tem um padrão fibroestenótico. E o padrão fibroestenótica, a questão da impactação alimentar é uma queixa frequente e complicações também. Há pessoas atópicas e não atópicas, esofagite eosinofílica de início precoce, esofagite eosinofílica de início mais tardio. Quem responde a corticoide, quem não responde a corticoide tópico deglutido. Pode passar. Há diferentes endótipos proposto por esse autor, o Shoda, que o tipo 1 é leve, a endoscopia tem aparência normal, o tipo 2 é o inflamatório e o tipo 3 fibroestenótico. Pode passar. E é interessante que o Dr. Thomas Greuter, ele fala que o mesmo paciente, ele pode transitar em diferentes tipos de esofagite. Por exemplo, ele tem uma esofagite com características de esofagite eosinofílica-like, mas que não chega a 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Ele tem aquele paciente com esofagite que vê a biópsia padrão linfocítica, ou ele tem aquele paciente que a biópsia veio com esofagite inespecífica. Se for repetir ao longo dos anos, esse mesmo paciente pode transitar em diversas formas, principalmente aquela esofagite eosinofílica-like, que a biópsia não chega com 15 eosinófilos, mas tem todas as características, você pode repetir que pode, um momento, encontrar uma esofagite eosinofílica. Então, para todos estarem atentos quanto a isso. Pode passar. O hemograma pode ajudar. Radiografias contrastadas para avaliar o padrão da estenose ajuda. Manometria é importante, porque 30% a 40% pode apresentar uma manometria alterada. No futuro, vão ser utilizados endoflip, eu vou deixar meus colegas gastros comentarem, né, que vai avaliar a planimetria da impedância, a geometria da região e a pressão luminal desse esôfago. Tá? O importante, que é? Testes de contato, PAT-teste, não deve ser utilizado para diagnóstico ou segmento de esofagite eosinofílica. Tá? IgEs específicas positivas para alimentos, não tomar conduta só pelo exame, pela clínica, e considerar muito, se o paciente está tolerando, talvez não precisa retirar esse alimento, tá? Porque o risco dele ficar em exclusão e depois reintroduzir, fazer uma anafilaxia e perder o grau de tolerância, porque perde a tolerância através dos linfócitos T regulatórios, pode acontecer. Agora, se ele já tem clínica de alergia grave, pela clínica vai retirar esse alimento. Tá? Pode passar. E aqui foi apresentado no congresso pela doutora Carol, tá? A síndrome FAI. A síndrome FAI é como se fosse a rinite por pólens do esôfago. Então, o paciente ele ingere uma resposta imediata induzida por alimento, principalmente a vegetais crus e frutas. Tá? E ele ingere esses alimentos e dá uma sensação angustiante, sufocante, tá? De contração. E às vezes confunde com anafilaxia, com edema de glote. O alimento fica ali parado
e uma sensação de sufocamento, tá? Isso, esse paciente, elas apresentaram esse caso clínico, paciente de 18 anos, sexo masculino, com dor retroesternal e sufocamento após 5 minutos, que duravam mais ou menos 1 a 2 horas, sem alívio com anti-histamínico, ocasionada por frutas, vegetais crus, e ele tolerava frutas e vegetais cozidos. Foi avaliado, tinha esofagite eosinofílica, tinha rinite alérgico, era sensibilizada a pólens e estava em imunoterapia sublingual para pólens. Então, é um alerta, não que está proibido fazer imunoterapia sublingual, mas que os pacientes que recebem imunoterapia sublingual, a gente tem que estar com sinal de alerta, se não vai desenvolver disfagia, impactação, dificuldade de ingestão de sólidos. Pode passar. Então, o tratamento, reduzir a inflamação e reduzir sequelas, avaliação da resposta clínica, endoscópica e histológica. O não tratamento pode levar a remodelamento e o risco de ruptura, embora a ruptura esofágica é raríssima. Após 8 a 12 semanas do início do tratamento, nova endoscopia deverá ser realizada com biópsias e sempre correlacionar sintomas clínicos, alterações histológicas e lembrar que isso nem sempre ocorre, porque às vezes a macroscopia da endoscopia está normal. Pode passar. Então, de acordo, né, com a Sociedade Europeia de Gastropediatria, confirmado o diagnóstico de esofagite eosinofílica maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento, escolher um tratamento, ou corticoide tópico deglutido, ou inibidor de bomba protômica, ou dieta de exclusão. A dieta de exclusão ela está pouco em desuso atualmente, mas ainda em alguns serviços e ainda alguns casos, por exemplo, um lactente jovem com desnutrição gravíssima, uma dificuldade intensa para ganhar peso, umas regurgitações, vômitos frequentes, então talvez nessa fase etária, por um curto período, uma fórmula de aminoácidos pode ser considerada. Então não é que depende do caso clínico. Se não melhorar, pode acontecer para se necessitar de associação do corticoide tópico deglutido com o inibidor de bomba protômica. E se não melhorar, aí pode ser que necessite de imunobiológico do Dupilumab. Se tiver estreitamento e estenose, pode ser necessário corticoide sistêmico e a dilatação. E aí a gente vai ter que procurar imediatamente, o paciente tem que procurar imediatamente contato do Dr. Renato Amorim. Pode passar. Pode passar. Então, dietas de exclusão, né? Existe a exclusão apenas do leite, que verificou-se no estudo que se você excluir apenas o leite de forma empírica, tem o mesmo resultado do que excluir 2 alimentos, 4 alimentos, 6 alimentos, e quanto maior a exclusão, pior a qualidade de vida desse paciente. Se ele tiver uma IgE específica positiva e ficar muito tempo, a reintrodução tem que ser feita sob supervisão, de um alergista, de um gastro, um local com material de urgência, tá? Com adrenalina, porque tem que ser realizado um teste de provocação oral com critérios, porque pode acontecer reações anafiláticas. Tá? Tem uma baixa adesão e é preciso também repetir endoscopias. Se o paciente, aquele lactente jovem, bem desnutrido, gravíssimo, com vômitos, que tem que fazer uma dieta com fórmula de aminoácidos, repetir endoscopia com 4 semanas. Pode passar. Então, esse estudo comparou a retirada de um alimento, de 2 alimentos, 4 alimentos, 6 alimentos, e viu que retirar apenas um leite de forma empírica, às vezes os resultados são semelhantes. Pode passar. Os inibidores de bomba, a remissão histológica acontece em 50% dos pacientes, a outra metade não vai responder ao tratamento, né? Longo prazo tem que monitorizar a função renal, função hepática também. Qual que é a desvantagem do corticoide tópico deglutido? Que, assim,
Além da questão dos endócrinos pediatras, né, cadê a doutora Patrícia, que o risco que às vezes pode alterar, a gente tem que estar de olho no eixo, sinais de puberdade precoce, mais candidíase esofágica, né? Então, é um risco em relação à candidíase esofágica. E estar atento a sinais também de insuficiência adrenal. Pode passar? As doses de corticoide tópico deglutido, no Brasil a gente utiliza mais budesonida que fluticasona. Para lactentes, iniciar com 0,5 miligrama por dia de budesonida a no máximo 1 miligrama por dia, 0,5 miligrama de 12 em 12 horas para o lactente. E pós-remissão, reduzir essa dose em torno de 25% a 50%. Já para criança maior, pode chegar de 1 caso gráfico, até 2 miligramas por dia, 1 miligrama de 12 em 12. Em remissão, reduzir 50%. Tá? Pode passar? E o dupilumab, quando não funciona o tratamento, o paciente não responde, está com inibidor de bomba, às vezes até associou o corticoide tópico deglutido, você pode, a partir de 1 ano, mas se a criança tiver uma criança maior, com 15 quilos, a partir de 1 ano, você pode prescrever o dupilumab. Ou então, se o paciente tem esofagite eosinofílica, mas tem uma dermatite atópica grave, ou ele tem uma asma grave, aí você pode considerar também. Em crianças de 15 quilos até 30 quilos, 200 miligramas a cada 14 dias subcutâneo. De 30 até 40, 300 miligramas a cada 14 dias subcutânea. E mais de 40, 300 miligramas uma vez por semana subcutânea. O espaço de dias é de acordo com a manifestação clínica, não é o mesmo tratamento para dermatite atópica e nem para asma, tá? Mas a gente pode considerar casos graves ou as doenças graves associadas. Pode passar? O estudo randomizado placebo controlado do dupilumab, ele reduziu a quantidade de eosinófilos por campo de grande aumento, houve uma melhora endoscópica e histológica na semana 16. Esse estudo foi realizado com crianças de 1 a 11 anos de idade, com uma segurança adequada. Pode passar? Outros imunobiológicos, omalizumab, o anti-IgE, não apresenta melhora, não adianta prescrever omalizumab para esofagite eosinofílica. Mepolizumab e reslizumab também não apresentou melhora clínica para esofagite eosinofílica, que é uma antiteleucina 5. Era para apresentar, isso foi a grande questão da medicina, mas não teve resultados. O anti-Siglec foi descontinuado. O antiteleucina 13, Cendakimab, está em estudos ainda, fase 3. E o vedolizumab, anti-integrina alfa-4 beta-7, não está aprovado pelo FDA ainda. Alguns centros utilizam off-label para esofagite eosinofílica, porque ele é utilizado para tratar a doença inflamatória intestinal. Pode passar? Então, concluindo, a esofagite eosinofílica é uma doença complexa, com diferentes fenótipos, o tratamento é individualizado, novos aspectos fisiopatológicos estão sendo elucidados, né? Considerar associar tratamentos e considerar dupilumab em casos refratários ou com outras doenças atópicas graves, dermatite atópica grave, asma grave, por exemplo. Gente, muito obrigada. Agora fez. Pode ser. Mostrar. Aí não precisa do microfone? Não. Porque daqui a pouco precisa também. Porque aí vai participar online. Passa.
Verde ou vermelho? É verde. Verde. Pra eu ir, tá? Parabéns, doutora Raquel. Aula maravilhosa, super completa. E agora eu vou apresentar para vocês, todo mundo conhece, acredito, a doutora Sofia Giacomo. Fez residência médica e pediatria pelo Hospital Materno Infantil de Brasília, residência em gastroenterologia pediátrica pelo Hospital de Base do Distrito Federal, Hospital da Criança, pós-graduada em nutrologia pediátrica pela Boston University e gastropediatra, assistente do HGP e maternidade do Dona Regina. Atualmente também responsável pelo ambulatório de hepatologia pediátrica e doença inflamatória intestinal. E sua amiga. Boa noite, é uma honra estar aqui aprendendo tanto, né, com as minhas colegas alergistas e com todos vocês. Eu estou até no grupo das alergistas lá do HGP, não falo nada no grupo do WhatsApp, mas estou lá sempre aprendendo com elas, porque realmente é um tema que me encanta muito, me fascina muito. E esofagite eosinofílica é a doença que acho que mais nos une, né, assim. Você vai passar para mim? E, para começar, eu queria fazer essa pergunta, assim, para a gente refletir, né? Qual que é a importância da comida e do comer na sua vida, né? Qual que é a importância? Hoje eu atendi uma paciente, que inclusive o Renato fez a endoscopia dela ontem, ela já veio para mim com a endoscopia, e ela tem esofagite eosinofílica, uma paciente adolescente de 16 anos, que não está conseguindo realizar as refeições. Ela está realizando uma refeição por dia, é o almoço. Já aconteceu, inclusive, dela estar almoçando com os colegas e vomitar durante o almoço. Ela disse que isso foi muito constrangedor. E eu fiquei pensando, né? O pai procurou porque está preocupado como que ela vai prestar vestibular, assim, né? E a gente pensando ali nessa adolescente, né? Eu ia falar criança, mas é adolescente, que está começando aí, né? Tentando começar a vida de estudo, vida profissional. O comer, ele tem uma importância, não só dessa parte nutricional, que vai ser importante para ela passar no vestibular também, né, ter ali um funcionamento melhor cognitivo, mas tem toda uma importância social muito grande. Aqui está todo mundo depois querendo ir para o coffee break, a gente vai conversar ali, mas as pessoas que têm alergia alimentar, as pessoas que têm qualquer doença esofágica, como a esofagite eosinofílica, para elas o comer é diferente. E qualquer doença do esôfago, ela impacta muito na qualidade de vida da criança e do adolescente. A Raquel já fez assim, um panorama, né, muito bom de esofagite eosinofílica, muito completo, muito aprofundado, e a gente tem visto várias mudanças. Ela mostrou aquela curva do PubMed, né, lá desde 1976 até 2025. Pode ir passando, porque esse daí, se eu tiver, eu não estou com o passador, de uma doença rara para uma doença que hoje em dia está em ascensão. Então a gente não fala mais que é uma doença rara, a gente já tem um aumento de prevalência muito importante. Antigamente, quando eu fiz residência, que eu falei, gente, mudou muito mesmo já. O diagnóstico por exclusão, então a gente chamava de eosinofilia esofágica responsiva ao IBP ou não responsiva ao IBP. Hoje a gente já não usa mais esse termo, né? A gente pensa, antigamente, assim, também a gente pensava muito no sintoma, como sintoma sendo guia. Hoje a gente tem noção, cada dia mais noção da importância da histologia e de como, a Raquel até ressaltou isso, né, de como é mandatório esse monitoramento histológico, e por isso as endoscopias no nosso momento atual são tão importantes. Também teve essa mudança em relação às dietas. O tratamento da dieta já foi assim, até a base do tratamento na pediatria, né? O primeiro tratamento que a gente pensava era dieta. Hoje a tendência é fazer menos dieta e, quando é necessário, dietas menos restritivas, de 1 até 2 alimentos, mas por um tempo mais curto, porque a gente sabe justamente do impacto da dieta na vida dessa criança, e a gente quer liberar o alimento e tem outras possibilidades terapêuticas. Também, da falta de tratamento-alvo, para quanto mais a gente conhece a fisiopatologia da doença, que a Raquel também mostrou,
agora a gente mudando aí para a era dos biológicos, o Dupilumab abrindo novas perspectivas e outros imunobiológicos também chegando, como a Raquel mostrou. E uma mudança de uma doença estática para uma progressão fibroestenótica. Se a gente não trata, se a gente não monitora essa doença pode piorar e ter lá aquela mudança, até igual a Raquel mostrou também naquela foto que o Renato vai mostrar também, com estenoses que atrapalham demais a qualidade de vida da pessoa. E também de antes que a gente culpava o eosinófilo como se ele fosse o único envolvido ali, então, na biópsia você já ia só no eosinófilo, procurava só se tem ou não tem eosinófilo, quantos eosinófilos tem, mas para a complexidade da resposta, né, T2, TH2, essa resposta aqui é muito complexa. E aí reconhecimento de que não é só eliminar o eosinófilo, não é só zerar o eosinófilo e a gente resolveu todo o problema da esofagite eosinofílica. Esse daí, para mim, é o melô da esofagite eosinofílica, que está constantemente mudando. Então, já teve tantas mudanças desde que eu fiz residência, e eu acredito que a gente vai ter muito mais mudanças aí. Acho que a gente está só subindo aquela montanha desde 1976, acho que a gente não está no topo ainda, acho que a gente está subindo muito essa montanha de conhecimento em relação a essa doença. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que a disfagia na esofagite eosinofílica, ela é multifatorial. Então, a gente não pode pensar que a disfagia tem apenas uma causa. Ela vai envolver tanto disfunção neural, então o neurônio é importante, e inflamação do tecido também. Tem essa disfunção do controle neural e ela vai ser consistente com essa desregulação desse controle neural do esôfago e essa inflamação tipo 2 levando à sensibilização de nossos receptores, aumenta a responsividade desse neurônio ao ácido também. Uma inflamação tecidual, que é essa inflamação crônica que já foi explicada, das interleucinas, e uma hipercontratilidade muscular. As citocinas do tipo 2, elas podem induzir a hipercontratilidade desse músculo, das células musculares lisas, gastrointestinais, por outras vias e exacerbar essa disfagia. Por isso que é uma doença tão complexa, e não é só a gente tirar o eosinófilo que a gente resolveu tudo. Além da persistência neurológica, que é quando a gente mantém a disfagia mesmo após a remissão histológica da doença. Por isso que também hoje a gente tem buscado outras formas de monitorar essa doença, esse esôfago, que é o endoflip, né, e outras coisas, e que eu acho que é o futuro ainda, não, infelizmente ainda está um pouco distante da nossa realidade, mas também para monitorar melhor essa questão de tudo que pode estar levando à disfagia do paciente, mesmo quando você tem uma remissão histológica aparente ali. Essa figura eu quis trazer para a gente lembrar também dessa complexidade do comer, né? Como tudo na vida, a criança vai aprender a andar ali, desde o engatinhado, sentado, engatinhar, até ela conseguir andar. Para comer, ela também vai ter um desenvolvimento muscular, um desenvolvimento que vai se dar, na verdade, desde a amamentação, né? Reflexo de sucção, tudo isso a gente começa ali a aprender a comer na época que a gente está começando a aprender a mamar. E é uma atividade sensorial muito complexa. Envolve som, tato, visual, temperatura, sabor, cheiro, textura, na verdade, eu até falo para os pais quando eu vou falar sobre introdução alimentar, que introdução alimentar é para o bebê a melhor atividade sensorial, que ele vai usar todos os sentidos. Agora, imagina a introdução alimentar de um bebê com alergia alimentar, um bebê que muitas vezes pode já até ter uma esofagite eosinofílica na época da introdução alimentar, né? A gente foi para o curso lá, o pessoal contando o diagnóstico de esofagite eosinofílica em bebês de 3 meses de idade. Então, é um diagnóstico que a gente tem que pensar, inclusive, hoje mais cedo. E essa pacientinha que eu atendi hoje, ela me falou, inclusive, quando ela estava relatando os sintomas dela, né, e o pai falando, ela não gosta de fruta, ela não come fruta, ela não pode tocar na banana, e ela tem 16 anos. E ela ainda falou assim, tem gente que acha que eu sou autista, porque eu não gosto dessas coisas, que é a questão até do preconceito, né, envolvido nessa questão sensorial, que as pessoas querem explicar só por uma doença. Mas ela já sofre com alergia alimentar desde o primeiro ano de vida. Então, pensa como isso impactou a relação dela com o alimento, e até hoje ela tem desconforto para se alimentar. Essa figura é para exemplificar a diferença. Pediatria, gente, é muito diferente, né? Eu acho que tratar adulto, eu não sou médica de adulto, mas eu imagino que seja mais fácil, porque na pediatria a gente tem as faixas etárias e os sintomas das doenças mudam conforme a faixa etária.
O bebê, ele vai ter uma apresentação, o escolar vai ter uma apresentação, o adolescente vai ter outra queixa, o bebezinho ele pode ter vômito, recusa alimentar pode ser o único sintoma, ele pode ter uma dificuldade de crescimento, o escolar ele pode ter dor abdominal, refluxo, sintomas muito inespecíficos, o adolescente já pode relatar melhor os sintomas, então os sintomas são muito diferentes, mas embora o sintoma não seja o principal na evolução do tratamento e tudo mais, ele é um guia muito importante, eu acho até para os pediatras observarem, né, e perguntarem nas suas consultas, porque muitas vezes o paciente só vai chegar para o alergista, para o gastro, até pela indicação de alguém, pela percepção, pela história clínica bem feita, que a história realmente é soberana nesses casos. E a Raquel citou o PIS, né, que é esse score que a gente faz, na verdade, eu até trouxe aqui, que hoje eu aproveitei que eu estava atendendo essa paciente, e eu fiz o score dela lá durante a consulta. Ele é um instrumento validado já para crianças de 2 a 18 anos, tem versões para autorrelato, então a criança que já é maior de 8 anos principalmente, ela já consegue responder, e tem versões também que quem vai responder são os pais. Então, para crianças menores, na verdade, os pais também podem responder, mesmo que a criança responda, e a gente pode tentar correlacionar esses dois. Vai avaliar sintomas em 4 domínios principais, que é disfagia, essa dificuldade para engolir, sensação do alimento parado, necessidade de beber líquido para ajudar a engolir. A gente tem muita cultura de tomar líquido durante a refeição. E aí é uma coisa que o gastro sempre pede, né, para não tomar líquido durante a refeição. Mas pode ser só cultural, comportamental, mas tem pessoas que se não tiver líquido, não comem, que é o caso dessa paciente que eu atendi hoje. Inclusive tem uma pergunta, mas quando eu for mostrar no score, que é o quanto precisa do líquido, né? Ela falou assim, não, se não tiver líquido, se não tiver água, se não tiver alguma coisa, eu nem como, porque eu não vou conseguir comer. E então, para eles pode ser imprescindível. Sintoma de refluxo, que aí são sintomas muito inespecíficos, que confundem, principalmente na idade escolar, azia, regurgitação, sensação de queimação retroesternal, náusea, vômito, quantas mil doenças, né, podem dar náusea, vômitos em pediatria. Mas aí a gente tem que juntar isso tudo para conseguir identificar melhor. E dor abdominal retroesternal ao engolir. Cada item vai ser pontuado numa frequência. Então, a gente pergunta nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. E a intensidade também dessa queixa. Como esses questionários são em inglês, teve uma validação que foi publicado no Jornal de Pediatria, e eles fizeram uma tradução que pudesse ser, né, culturalmente aqui para a gente, que a gente conseguisse adaptar para os nossos pacientes pediátricos. E eu até coloquei direitos reservados, gente, mas eu até imprimi, depois se alguém quiser eu posso mandar também para vocês usarem, né, no consultório, se tiver dúvida, se quiser preencher. Que são as coisas que a gente vai perguntar para essa criança, para esse adolescente, ou ele pode responder sozinho, inclusive ali enquanto está na sala de espera, mas eu gosto sempre de explicar o questionário. Então, a frequência, a gravidade do sintoma. Eu vou contar da pacientinha que eu atendi hoje, enquanto eu falo para vocês que a gente vai comentando aqui. Com que frequência você sente dor no peito? Ela falou que, às vezes, mais de uma vez por semana. Como você se sente quando está com dor no peito? Mais ou menos mal. Na minha percepção, ela estava diminuindo os sintomas, sabe? Eu acho, a minha percepção, porque eu estava perguntando na frente do pai, até foi depois uma coisa que eu pensei que eu podia ter perguntado sem o pai junto, que eu acho que ela ficou assim um pouquinho. Com que frequência você sente azia, queimação no peito, na boca ou na garganta? Aí, frequentemente, a resposta dela. E como você se sente quando está com azia? Ela um pouco mal. Com que frequência você sente dor de estômago ou barriga? Ela não sente dor de estômago ou barriga, raramente, para vocês verem como é diferente, né, das queixas dos menorzinhos. E como você se sente quando está com dor de estômago? Mais ou menos mal. São 20 perguntinhas. Pode mudar para a próxima. Com que frequência você tem dificuldade para engolir? Aí ela quase sempre, que é pelo menos 2 ou mais vezes ao dia, por isso que ela está com uma refeição por dia. Como você se sente quando está com dificuldade para engolir? Muito mal. Então, imagina, gente, tem alguém que está se sentindo muito mal em todas as vezes que vai comer. Pensa como é viver assim. E essa menina, ela tem diagnóstico de esofagite eosinofílica desde os 7 anos de idade, e ela nunca tratou adequadamente, nunca fez um segmento adequado da doença. Com que frequência você sente como se a comida ficasse presa na sua garganta ou no peito? Ela quase sempre. E como você se sente quando fica assim? Mal.
Com que frequência você precisa beber água para ajudar a engolir a comida? Quase sempre. Se tiver só o sempre, seria sempre. E como você se sente se não bebe água para ajudar a engolir a comida? Muito mal. Então, ela realmente não consegue. O vômito era mais raro, né? Como você se sente quando vomita, com que frequência você sente enjoo, ela sentia também frequentemente, como você se sente como está com enjoo mal, e com que frequência você come menos do que as outras pessoas, frequentemente. Ela está fazendo uma refeição por dia. Com que frequência você precisa de mais tempo para comer do que as outras pessoas, que é uma outra coisa que a gente também tem que perguntar, que é a refeição prolongada. A resposta dela foi quase sempre, que é praticamente sempre se a gente for comparar com outras pessoas. Então, eu achei um questionário muito prático, muito fácil de aplicar. Pode passar. Aí tem a versão que a gente pode aplicar para os pais, né, nas crianças menores também. Pode passar, não vou ler. As perguntas são muito parecidas também. Na verdade, é só adaptada para o seu filho, né, mas a pergunta é praticamente a mesma. E a gente tem outros questionários. Esses questionários, eles não têm ainda uma tradução validada para o nosso idioma. São usados mais em pesquisas. Eu acredito que deve estar próximo também, né, da gente conseguir. A avaliação é muito parecida. Então, tem o PESC-QP, né, que eles falam que é autorrelatado. Então, a criança que vai falar do sintoma vai avaliar basicamente as mesmas coisas que a gente avalia no outro. E as respostas também vão ser numa escala muito parecida de gravidade e de frequência. E a gente tem o que vai ser reportado, que é o pai que vai responder, né, o cuidador que vai responder. A diferença é que aí a gente vai perguntar sobre os comportamentos adaptativos, que a gente observa muito nos bebês, nas crianças. Eles evitam certos alimentos, eles comem devagar, eles vão usar muito líquido para facilitar a deglutição, mas isso é a mãe que vai falar, a mãe é que observa. Ou o pai, né, também, claro. O impacto dos sintomas na rotina alimentar, social. Aí aqui a diferença é que a resposta é sim ou não, porque senão vai ficar muito vago, né? Já é difícil você perguntar, porque os pais já podem ou subestimar ou superestimar a queixa. Então, pode ficar muito vago também. Só que a gente tem algumas limitações metodológicas em relação a esses questionários. Tem uma fraca correlação entre os sintomas relatados e os achados histológicos, por isso que eu não posso fazer... às vezes o paciente pergunta, doutora, mas não está aparecendo muito esofagite eosinofílica, a gente não pode começar, então, o tratamento? A gente não pode começar o tratamento, eu só fecho o diagnóstico com histologia. Mesmo que o score dê 80, que é o máximo, eu não posso começar tratamento sem fazer endoscopia. E a influência dos sintomas não específicos e comorbidades. Porque os instrumentos, eles podem captar sintomas que não são exclusivos da esofagite eosinofílica. Eu achei interessante esse estudo, que ele mostrou que esse score, ele pode ser, inclusive, mais elevado em pacientes que não têm esofagite eosinofílica, mas têm alguma outra doença esofágica, como, por exemplo, a calásia. Por isso que não é específico ainda para a esofagite eosinofílica. A gente não pode falar que ele fecha diagnóstico. E outras limitações que a gente tem é a dependência do relato do cuidador. Isso em tudo na pediatria a gente aprende a filtrar, né? Que tudo é o cuidador que está falando. Então a gente já sabe disso como pediatra. Amostras pequenas, a seleção não representativa, as amostras dos estudos que validaram os questionários realmente são pequenas. E a falta de avaliação longitudinal robusta, ainda tem pouco tempo de uso, né? A gente ainda precisa de mais tempo e mais estudos. O ideal é a gente unir aqui, né? Por isso que eu falei, eu sou a aula do meio, mas é para a gente unir os questionários, a endoscopia, a histologia, para a gente conseguir tanto monitorizar essa criança, quanto para a gente ajudar nessa fase inicial do diagnóstico. Esse é bem interessante, inclusive o IC, que é um índice de gravidade da esofagite eosinofílica, ele foi elaborado por consenso internacional para tentar uniformizar essa gravidade. E aí, esse objetivo, né, que é estabelecer uma classificação, vai tanto usar esses dados clínicos, mas também usar os dados endoscópicos e histológicos. Tem nessa calculadora, MDCalc, que é um aplicativo, né, que baixa, a gente tem, até, que lá nem é um aplicativo, né, que a gente usa, mas é como se fosse um aplicativo. Pode passar. E aí a gente tem, de acordo com o score, menor que 1 é doença inativa, de 1 a 6 leve, até 14 moderado e maior que 15 já é doença grave. E aí a gente vai avaliar lá, você mesmo já vai selecionando na calculadora, acho ele super prático.
a frequência dos sintomas, se é semanal, se é diário, de impactação alimentar, se já teve hospitalização, se já teve perfuração. Ó, perfuração é 15, né? Já é grave, não tem como. Se tem estado de malnutrição, se tem inflamação persistente, que precisa de fórmula alimentar, ou inflamação que precisa de corticoide sistêmico, de tratamentos com imunobiológico. Edema, as estrias, isso o Renato vai detalhar melhor. A questão do número de eosinófilos. É muito frequente a gente pegar a endoscopia assim, ó, o patologista coloca mais de 40 eosinófilos, né? E aí a gente manda mensagem, bem educado, porque eu sei que patologistas, eles têm um monte de doenças, né? Um universo de doenças também. O ideal seria a gente ter um patologista que fosse mais especialista, né, nessa área, mas faz diferença se tem entre 15 e 60, se tem mais de 60, até para o monitoramento da doença, para a gente avaliar a resposta ao tratamento também. E os achados endoscópicos. Pode passar? E aí aqui eu estava vendo essa figura e pensando, né, como o esôfago, esse já é um esôfago alterado, com alterações que o Renato vai explicar, como ele parece assim um túnel escuro, né, parece que não tem luz no fim do túnel. E aí o que eu queria dizer é que a gente tem que ser essa luz para os pacientes. Então, tá todo mundo aqui hoje, né, em plena quarta-feira, estudando. A gente precisa ser essa luz no fim do túnel. Essa pacientinha que hoje me procurou aí, desde 7 anos com esse diagnóstico, né, sem tratamento adequado. Não porque os médicos não souberam tratar, às vezes o pai e também a família não entende a gravidade da doença, some, né? A gente tem que colocar para eles que é uma doença crônica. E aí eu falei, não, espero que eu seja a luz no fim do túnel dela hoje, para ela melhorar, ganhar pezinho. E quem sabe em uma outra aula aí eu conto o próximo questionário dela, como que tá depois do tratamento. Obrigada. E para finalizar, né, a gente vai receber aí o Dr. Renato, que é gastroenterologista e endoscopista pela Santa Casa de São Paulo. O currículo dele é difícil, ó. Membro titular da FBG-SOBEP, membro associado da GDIB, membro do Núcleo de Endoscopia Pediátrica da SOBED, no biênio 2025-2026, e é endoscopista pediátrico no HGP. Um presente para a gente tê-lo, viu, Renato? Vai ter um link, você vai clicar, tá? Depois. Tá bom, né? Como é que eu coloco isso aqui? Gente, obrigado. Deixa eu me posicionar aqui. Bom, vamos lá. Vocês falam em presente, mas eu vou começar assim, né? A minha irmã me iludiu. Minha irmã é pediatra, né? Ela e as amigas, não, Renato, vem aqui para Palmas, porque não tem ninguém que faz endoscopia em criança. Aí beleza, eu cheguei, consegui minha vaga na HGP, mas do nada, todo mundo faz endoscopia em criança. Não é verdade? E quando a gente fala de endoscopia, gente, muitas pessoas, às vezes, para os próprios médicos não entendem. A endoscopia hoje é uma especialidade. Então, por exemplo, eu não faço apenas endoscopia. Né? As gastropediatras sabem, eu faço colonoscopia e às vezes eu encaro fazer alguma coisa meio doida nas terapêuticas, né? E esofagite eosinofílica, para mim, é um desafio. Porque até o paciente, eu vejo os adultos, né? Que não sei se é mais fácil, não sei se é mais difícil, porque a criança, querendo ou não, a mãe manda. O adulto não, né? O adulto, ele aparece 1 ano e ele aparece depois engasgado daqui 5 anos. E hoje, com o convite da doutora Lorena, eu vou dar minha visão de endoscopista, tá? Nada muito científico. E vamos lá. Não tem conflito de interesses na aula, pode passar, por favor. Vamos lá. Esofagite eosinofílica. Não vou ficar meio de alergistas, gastropediatras, ficar falando de imunologia, né? Mas é uma doença inflamatória crônica mediada por resposta alérgica tipo 2. A gente vem notado aumento, né, na incidência. Não sei se por
as pessoas terem mais acesso, ou se pelos médicos estarem mais capacitados no diagnóstico. E é o que foi dito nas aulas anteriores, né? O perfil da criança é totalmente diferente do perfil do adulto, né? Na sintomatologia. Uma doença que pode causar dificuldade de alimentação, vômitos, disfagia, isso no adulto. Na criança, muitas vezes, é a recusa alimentar, o baixo peso, enfim, não vou ficar falando muito disso. E é progressiva, com o risco do remodelamento e do estreitamento luminal, ou seja, do fechamento da luz do órgão. Pode passar, por favor. Prevalência, a doutora Raquel já disse. Pode passar. E assim, gente, eu baseei muito a aula na Sociedade Americana de Gastroenterologia Americana, né, a ASGE. E as recomendações é aquilo, coletar no mínimo 6 fragmentos, e aí sempre vem um pedidinho, esôfago proximal, médio, distal. Mas aí eu quero falar para vocês, pediatras, gente, é uma criança, vocês têm ideia do tamanho do esôfago? Às vezes é difícil eu falar o que é proximal, médio, distal. Então, muitas vezes, eu faço as 6 amostras. E aí eu coloco lá, né? Proximal, primeiro, em um frasco, médio distal no outro, com as 4 biópsias, ok? Às vezes elas aglutinam. Engraçado. Teve um caso, não sei se a Sofia, a Jéssica sabem disso. Teve uma semana que eu fiz umas 7, 8 endoscopias pediátricas no Hospital Geral de Palmas e erraram a concentração no formol. E assim, eu ia dar diagnóstico, né, gente? Eu acho que eu falei, acho que foi com a Isabela que eu falei. E às vezes não tem potinho também. Então, são desafios que o endoscopista tem no seu dia a dia. E eu não vou ficar falando isso para vocês, eu só vou fazer, né? Mas por a felicidade de vocês, uma biópsia, segundo os estudos, tem a sensibilidade de 54% no diagnóstico. 6 aproxima, maior que 95%, né? 100% eu acho que quase nunca. Mas o detalhe é, quanto mais biópsias, melhor. A gente não fica o tempo inteiro fica fazendo biópsia para evitar sangramento, complicação, que isso pode ocorrer, né? E é difícil explicar uma complicação numa criança. Já foi falado, independente, e eu falo que a grande maioria das endoscopias tem uma aparência normal, o esôfago. Mesmo assim, a gente biopsia. 30% das endoscopias com a forte suspeita de esofagia esmofílica são normais, né? Se houver sintomas sugestivos de doença esmofílica extraesofágica, é interessante também solicitar biópsias, as tão famosas biópsias seriadas de estômago e duodeno. Lembrando que duodeno, assim, quando dá eu faço, mas raramente eu faço, vou confessar isso. Duodeno ali, são 2 de bulbo e 4 de... Eu sigo tentando fazer isso, né? De segunda porção, mas pensando mais em celíaca e tal, mas eu tento fazer isso algumas vezes. Confesso que não todas. E a biópsia durante a endoscopia na impactação alimentar, ou seja, você está de frente com um caso ali de estenose. Não é tão interessante fazer próximo à estenose, porque ali já existe um processo inflamatório. Então, posso confundir o patologista. O patologista é um grande problema nosso, né, Sofia? Já falamos isso algumas vezes. Os colegas aqui tentam ajudar, mas seria muito interessante termos um patologista específico em trato gastrointestinal, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. E aí, ó. Você quer criar inimizade com o endoscopista? Pelo menos antes de eu chegar, era você pedir isso. Tanto de frasquinho. Agora você imagina fazer um ambulatório de endoscopia pediátrica, 8 crianças, até para confundir, né? Tudo bem, vamos lá. Pode passar, por favor. E aí, o que hoje eu acho primordial, se você se aventura a fazer a endoscopia pediátrica, você tem que colocar a classificação de ERAPS, tá? Que é esse mnemônico. Edema, eu falo que ver edema no esôfago é um pouco difícil, mas na esofagia esmofílica isso é bem exuberante. Os anéis concêntricos, os exudatos, os furrows, que são as estrias longitudinais, e structures, que são as estenoses ou subestenoses. É um sistema validado e ele é de fácil aplicação.
basta o endoscopista colocar na sua rotina, tá? Ele divide os achados tanto em inflamatórios, que são os edemas, os exudatos, os sulcos longitudinais, ou os furrows, as estrias longitudinais, e os fibros estenóticos, que são os anéis e as estenoses. O padrão de anel concêntrico, ou seja, da traqueização, ela leva mais ao fenótipo de que esse paciente pode evoluir para uma estenose, né? Não é uma via de regra, mas enfim. E o score ele deve ser aplicado na área de maior gravidade, porque, por exemplo, às vezes o esôfago proximal está normal, o esôfago médio está mais ou menos, ali tem um exudato, e ali o esôfago distal já apresenta exudato, edema e os outros achados. Então, a gente aplica no terço que pior está. É uma sensibilidade junto com uma sensibilidade e especificidade juntando, né, toda a clínica do paciente maior que 90%, tanto nos estudos pediátricos quanto nos adultos. Próximo, por favor. E aqui estão, né, as famosas figuras dos ERAFs, que eu vou falar um pouquinho. Tá? Então, o edema, a primeira, que é assim, existe edema ou não? E o edema a gente percebe pela perda da vascularização, da paliçada vascular típica do esôfago. Os anéis, que é muito subjetivo aí, tá? Para dar a nota 0, 1, 2 ou 3. Então, depende muito da experiência do endoscopista para você pontuar se é médio, se é moderado, se é severo, né? Eu até discordo, eu acho que ele deveria ser leve, né? Mas tudo bem. Porque para mim, médio e moderado é a mesma coisa. O exudato, se existe, se ocupa mais que 10% ali da área do esôfago, uma mais inflamada, ou se ocupa menos ou mais que 10%, correto. Os furrows, que são as estrias longitudinais, que são essas linhas, que eu vou colocar separado de cada um, vocês vão entender melhor, tá? Se existe, se é mais ou menos, ou se é severo. E as estenoses, se existe ou não, ok? Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Avaliação da resposta ao tratamento, gente. Então, os sintomas do paciente, eles não refletem se a precisão da doença ou não, né? Então, muitas vezes o paciente, ele tem pouco sintoma, mas tem uma classificação de ERAFs elevadíssima, ou o contrário também pode existir. O que importa é que a endoscopia e a biópsia, ela é necessária. Mesmo antes ou após a mudança da dieta, né, tá em acompanhamento com o gastroenterologista pediátrico ou o alergista, é interessante a gente seguir com esse paciente. Eu sei que é difícil, muitas vezes, você convencer uma mãe de que fez uma endoscopia agora e vai fazer uma endoscopia de novo daqui 3 meses. Eu acho que convencer uma vez já é difícil. Eu até vou, às vezes, de touca de Homem-Aranha, tento me fantasiar, começo a encher, né, vira um palhação lá dentro do centro cirúrgico, porque eu faço todas, sem exceção, dentro do centro cirúrgico. Mas é impressionante. E eu só entendi isso depois de ter filho. Eu nunca vi uma mãe não saindo chorando do centro cirúrgico. Então, para convencer a fazer uma endoscopia é um desafio. Imagine 2, 3, né? Só que é o ideal, muitas vezes, né? Então, 4 semanas após a mudança dietética, 8 a 12 semanas após o início do tratamento farmacológico, e comparar, né? Saber que os ERAFs, eles servem para comparação. Então, desde a primeira endoscopia, o endoscopista ele tem que colocar, isso vai ajudar o colega que está ali no consultório, né? E a histologia continua sendo o padrão para definir a remissão. Como já foi citado, menor que 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Pode passar, por favor. Fenótipo. Na criança, ele é mais inflamatório, enquanto no adulto é mais fibroestenótico. Pode passar, por gentileza. E aí chega a terapêutica, né? Porque eu, como gastroenterologista também, sei que o tratamento são os 3Ds. É a dieta, os drugs, né, que são as medicações, e a parte do endoscopista é a dilatação. E a dilatação, muitas vezes, ela é temida. E ela deve ser temida mesmo, porque ela provoca a perfuração. Só que hoje, graças aos avanços da endoscopia, a gente não teme tanto quanto antigamente. Hoje existe uma terapêutica a vácuo, que nos facilita muito. Existem clipes muito bons, principalmente do hospital particular, que pode, muitas vezes, evitar que esse paciente passe por uma cirurgia, enfim, por
por uma intervenção mais, vamos dizer, aprofundada. Então, assim, dilatação indicada nos pacientes com disfagia e estenose, pode ser necessária mesmo nos pacientes com remissão histológica, se persistirem os sintomas estruturais. A meta é atingir um calibre interessante aí, que consiga, pelo menos, o endoscópio passar com uma certa facilidade. Para vocês terem ideia, a maioria das endoscopias, elas são realizadas com endoscópio padrão. Não existe isso de endoscópio adulto. E nem existe um endoscópio pediátrico. Vou contar uma novidade aqui para vocês. Quando você vai adquirir um endoscópio junto às empresas, você compra, na verdade, o nasogastroscópio, que é utilizado como endoscópio pediátrico. E o endoscópio adulto, ele chama standard, ou seja, ele é padrão. Ele facilita o endoscópio pediátrico, ele causa muito menos trauma num exame, num bebê, né, numa criança de baixo peso, ok? Mas não é obrigatório você realizar uma endoscopia com o endoscópio pediátrico. Ele dá mais conforto, com certeza. O risco é bem menor, né? E por isso que talvez os colegas pediatras, muitas vezes, preferem que se realize com, né? Principalmente quando existe uma suspeita de uma estenose, né? Mas o importante na dilatação é que se houver a dúvida, poxa, vou fazer ou não vou fazer? O importante é começar, mesmo que seja bem devagar, porque muitas vezes o problema não resolve uma dilatação, em uma sessão de dilatação, e sim algumas, tá? Lembrando que a taxa de perfuração é muito baixa, tá? Para a felicidade de todos nós, e a dilatação ela não trata inflamação. Então, o conjunto da obra aí, junto com o profissional que está acompanhando clinicamente o paciente, tem que estar todo mundo muito bem alinhado. Pode passar, por favor. A esofagia eosinofílica, ela é crônica, ela é recidivante, então necessita esse monitoramento contínuo, também por parte da endoscopia. Mesmo após a remissão, deve-se realizar uma endoscopia anualmente, segundo os guidelines, e considerar a endoscopia com a biópsia periódica, com a biópsia nos 3/3 esofágicos, enfim. A ausência de sintomas não garante a remissão endoscópica e muito menos a histológica. Resumo aqui prático para os pediatras, então, né? Da minha parte. Diagnóstico, como já foi dito várias vezes, mais que 6 biópsias esofágicas, mais ou maior ou igual. Distal, proximal, ok. Proximal, médio, distal, tudo bem. Mesmo com a mucosa normal. Avaliação endoscópica é obrigatório, na minha opinião, colocar a classificação de IREFs, se vocês quiserem nos ajudar, porque é muito chato falar isso para os colegas. Coloque, olha, por gentileza, né? O paciente já tem pontuar pela classificação de IREFs. É muito mais fácil endoscopista fazer isso do que vocês, né? Que não têm a expertise ou a experiência, né? Não que seja impossível, porque ela é bem prática, é bem fácil. Sintomas isolados não bastam na resposta terapêutica, é necessário repetir a endoscopia e a biópsia. A dilatação, como eu disse, é indicado nos casos de disfagia, estenose, e o segmento, monitoramento regular. Considerar a endoscopia mesmo os pacientes assintomáticos. Isso aqui é apenas um resuminho. Próximo, por favor. E aí, gente, é como Deus criou. Uma criança linda. Esse é um esôfago normal. Dá para perceber toda a vascularização. Isso chama-se paliçada vascular típica, tá? É a transição esôfago-gástrica, tá? Ali, então, aquela pequena abertura. Se vocês pensarem que é um endoscópio, vocês vão cair para dentro do estômago. Este aqui é um esôfago normal. E realmente é normal. Não é nenhuma pegadinha, não. Não biopsiei e veio eosinófilo, não. É normal, tá? Pode passar a próxima. E aí tem umas imagens um pouco, né? Porque às vezes a gente tira de celular. Então tem aqui. Mas vejam, fino exudato. Aqueles pontos esbranquiçados, tudo é meu acervo pessoal, tá? Tudo ali é exudato. E as estrias longitudinais são essas linhas que percorrem. Essas linhas centrais aqui, às 6 horas, às 8 horas tem mais 2 ali. Enfim, vamos lá, próximo, por favor. Aqui já está mais exuberante, né? Você consegue ver uma mudança de relevo, ou seja, um edema, e as estrias longitudinais também. O exame não é de 2006 não, tá, gente? É porque era a configuração do aparelho. Próximo. Aqui, exudato exuberante. Não preciso nem falar. Juro que não era baba, tá bom? A gente lava muitas vezes. É saliva. Não, não é.
é o exudato. Próximo, por favor. E a traqueização, ou os anéis concêntricos, que, como eu disse, segundo os estudos, é um padrão que tem mais chance desse paciente evoluir para um fenótipo fibroestenótico, tá? Então, vocês conseguem ver na primeira figura uma traqueização, ou seja, os anéis concêntricos bem mais tênues, e na segunda aqui, que já existe também o exudato, os pontos esbranquiçados, né? E esses anéis. Próximo. E aqui uma substenose de um adolescente. Vocês conseguem ver os pontos esbranquiçados acima? E eu tive dificuldade em passar o endoscópio. E aí gera um sangramento. Ou seja, é uma substenose, porque não é para ter uma dificuldade. Né? Não foi um paciente que exigiu dilatação, até porque ele sumiu. Então, não deve estar incomodando tanto. Ou ele se resolveu em outro local. E é isso. Agora, eu coloquei um vídeo. Vamos ver se vai. Porque eu não tenho vídeo de terapêutica, apesar de já ter feito. Vamos ver se... É um vídeo do grupo, acho que é um grupo saudita, pelo que eu vi. Só para vocês terem ideia de como é realmente uma dilatação. O que a gente utiliza. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou tomar água. É do YouTube. Do grupo saudita, da Sociedade de Endoscopia. Tem internet aí, né? Pronto. Pode começar. O que eu gostei desse... Na verdade, falei que era saudita, mas é australiano. Bom, é um adulto, tá bom, gente? Então, 60 anos, história já conhecia de disfunção eosinofílica, ok? Não conseguia engolir saliva, uma impactação, bolo alimentar, tá bom? E também um comprimido. Vamos lá. Então, foi retirado. Primeiro a gente tira o corpo estranho, e depois o que a gente acha? A gente acha aí a estenose. E vocês conseguem ver a traqueização. Mesmo você mudando o aparelho, porque às vezes você vai negociando ali, você não consegue, muitas vezes você não consegue transpor. Aí nós temos alguns mecanismos aí para dilatar, esse no caso é um balão. Você passa, nesse balão, a ponta dele tem um fio guia que vai até o estômago, e você insufla com água. Com água contraste, dependendo, né? E vocês vão ver, pelo balão, a estenose se rompendo. Gentilmente, você deixa uma pressão lá, mas ela começa a se abrir na seta. Ok, sangrou, tudo bem. Talvez, se vocês, nossa, sangrou demais. Nossa, não sangrou, sangrou normal. Tá? Você joga soro, espera a coagulação, ok, dá tudo certo. Não tinha outro tipo de estenose ou subestenose. E tá bom, era isso que eu queria mostrar. Pode ir. Tá bom? Eu acho que só tem mais uma coisa. Só uma mensagem de casa. Eu acho que só mais uma. Só mais uma coisa aqui. Deixa eu ver. Bom, isso aqui foi um caso da doutora Sofia. Tá? Então, há uns 2 anos eu comecei a colocar a classificação de REFs e após o tratamento você vê, né? Primeira, a gente tinha o edema, tinha as estrias longitudinais e tinha exudato, tá? E na segunda, a gente só conseguia ver as estrias longitudinais e um fino exudato. Então, caiu a classificação, tudo bem? Mas pode passar, por favor? E tudo o que eu disse, né? Diagnóstico, manejo, a endoscopia ela é primordial para diagnóstico e manejo. Pediatras endoscopistas devem reconhecer que a mucosa normal não exclui a esofagite eosinofílica. Uso estruturado das biópsias e da classificação. Vou pedir ajuda para vocês. Peçam aí aos colegas, por favor. Coloque, pontue. Isso vai ajudar, tá bom? É interessante.
A dilatação faz parte do tratamento e o segmento a longo prazo é essencial. Gente, obrigado. Essa aqui é a Santa Casa, que talvez seja um dos maiores centros de formação de endoscopistas pediátricas do Brasil, tá bom? Obrigado aí pelo convite. Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado. Obrigada. Obrigada, Renato. Sua aula foi incrível, mas eu tenho que confessar que eu peço 6 biópsias. O quê? Eu peço 6. Pode pedir 6. Eu peço 6, então, assim, é uma questão que eu vou pensar em mudar. Porque, assim, nem sempre a gente sabe que quem vai fazer a endoscopia é alguém que, né, tipo, como você, que entende em criança, que eu tô falando. Não, mas eu acho que o protocolo fala em 6. Uhum. Continuar com 6 mesmo, não tem. Apesar de uma biópsia já dar uma... Sim, os 50, mais de 50%, né? Mas quanto mais biópsias a gente vai ter uma acurácia melhor, né? Sim. Difícil pra gente é por causa da dessensibilização. Que aí acaba te falando assim, que se não fosse para dessensibilização, talvez daria esse seio. Eu acho que ele quis dizer que dá para diferenciar o médio Não, é pelo tamanho. É pelo tamanho que eu falei, em criança. Ah, não, mas assim, isso não tem problema nenhum. Sim. A gente vai fazer, de qualquer maneira. Uhum. É que às vezes é muito difícil, A separação. né? Uhum. Puxa, eu tô aqui, aí eu vou querendo dar um endoscópio algumas vezes. É difícil eu colocar o que é médio e distal. Sim, Então, por exemplo, eu que divido, mas eu faço assim, sim, sim. Eu queria deixar aberto para quem tivesse qualquer dúvida para a gente aproveitar, né? Aproveitar nossos palestrantes, o conhecimento deles, né? Eu acho que isso acaba enriquecendo bastante. Alguém quer perguntar? Quer? Olha, eu tenho uma dúvida, eu não entendo assim, quase nada de endoscopia, mas ali nas imagens não dá para poder pensar na candidíase? Eu não confunde na hora de você ver, porque pode ser uma das questões na hora do tratamento, né? Eu fiquei na dúvida, porque pela imagem eu pensaria em cândida também, uma daquelas imagens que você mostrou. Deixa eu colocar aqui. Pode pensar. Dificilmente é. Dificilmente é. A gente vê que a cândida ela é um pouquinho mais amarela. Um pouquinho mais amarela. E a cândida, engraçado, apesar de eu estudar, eu não me recordo de nenhuma vez eu ter passado endoscópio e o exudato ter sangrado. Só o exudato, tá? A cândida, você dá uma sangradinha. Mas lógico, quem vai determinar isso? O que é cândida ou se tem alteração do hormônio? Contagem. A patologia. Avaliação Mas assim, sim de porco, rabo de porco. Sem o laudo. Esse tipo de cândida. Isso. Que dá para confundir mesmo. Com certeza. E eu já peguei, estava lá, esse tipo de cândida, eu ainda pensei, não é cândida, certeza que era cândida. Que é o da canastra. Com certeza. Mas assim, eu acho que quem vai determinar é a patologia. E assim, se o endoscopista tiver essa visão, porque às vezes o que a gente vê, a gente solicita, e aí eu às vezes solicito mesmo as 6 biópsias, e aí vem um resultado assim, tipo, menos que 15 eosinófilos, mas menos quanto? Fica difícil, né, de avaliar. Então, o histopatológico, né, essa questão do patologista ser bom, também faz um diferencial aí para nortear nosso tratamento. E aproveitar os gastros para fazer uma pergunta. Vocês continuam com o Budesonide em gel se o paciente é candidíase? Lógico, trata candidíase em 14 a 21 dias, mas depois volta para o Budesonide em gel? Dê tua opinião, pode ser assim.
Olha, confesso que eu tenho pouquíssimos pacientes com esofílica tratando com história. Não tenho experiência. Em geral, a gente trata e continua, inclusive, recente agora no curso da doutora Ariana, ela até escreveu as novas recomendações, orientam suspensão, modificação da terapêutica, às vezes o biológico, a partir do 3º episódio. Eu nunca tive o mesmo paciente por 3 episódios, mas já tive com um e tratei e mantive corticoide. Pode e manter só a menor dose que o paciente tolerou, ficou bem assintomático, é uma das possibilidades. E a dose, vocês fazem aquele protocolo, 6 miligramas por quilo de fluconazol nas 48 horas, depois reduz para 3 miligramas por quilo por 14 a 20 dias, ou não fazer outro protocolo? Nem sempre reduz, mas eu mantenho já a documentação. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Isso mesmo, você modera e você tira dúvida. Sofia, você chegou a comentar que mesmo um paciente com score elevado, né, você solicita endoscopia antes para confirmar o diagnóstico antes de iniciar o tratamento. Mas nesse caso, se esse paciente tem sintomas, né, um score elevado, a macroscopia alterada e um anátomo patológico já revisado que não é compatível, com menos de 15 osmóticos. O que você faz nesses casos? Trato. Mas eu explico para a família, né? Na verdade, porque você está com um paciente, né? Você não está com um pedaço de papel só. Então, se a clínica é muito importante, a macroscopia também pode acontecer na hora da biópsia, ele não ter biopsiado um sítio que tinha bastante osmótico. Mas isso dificulta o segmento. A gente tem um caso assim, né? Que inclusive a mãe trocou de gasto, saiu de mim para ela. Mas eu expliquei que eu não tinha evidência suficiente, mas diante da clínica, eu ia tratar, isso, a gente está autorizado a fazer isso, né? E a criança melhorou, né? Mas eu quis outra opinião, que é super comum, só que a gente conhece, né? Uma outra aqui. E aí, depois, na verdade, que parou o tratamento, perdeu o segmento, aí voltou pior, e aí fechou bem o diagnóstico, aí já conseguiu uma endoscopia também melhor. Tem melhorado, eu acho, a questão da endoscopia, né? Quando eu cheguei aqui, que eu pedia 6 biópsias, um colega falou, você é aquela gastro que pede esse tanto de biópsia. Aí eu sou eu, prazer. Mas assim, o pessoal não queria fazer, às vezes não fazia mesmo, né? Então também a gente às vezes deixou de fazer diagnóstico porque não faz o número de biópsias que a gente pede. Isso tem melhorado, né? E assim, esses casos de dor de bomba, porque para corticoide... Nesse caso foi IVP. Foi IVP 2 vezes ao dia. Foi a única diferença que eu coloquei 2 vezes. Esse foi IVP. Para justificar o corticoide Chegou para mim, ele já estava complicado. Com a Jéssica já foi corticoide. Eles não aceitaram o tratamento sem ter deixado o diagnóstico do anátomo patológico, ficaram esperando. Eles foram para Goiânia, e aí só que foram já um ano depois. E aí quando chegou já tinha complicação, já estava com esse Colega de lá desculpou. E é bem aquela questão do torcomas, né? Ele fala uma época fase específica, depois específica, depois específica. E o patologista falou, meu Deus, começou eu de novo. Mas... Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou encerrar só pelo adiantado da hora mesmo, porque a gente tem um buffet aqui esperando e a gente ainda tem um vídeo da Nestlé para passar. Então, assim, Asbai Tocantins gostaria de agradecer a presença de todos vocês por essa interface valiosa que fazemos com todos vocês nessa noite de aprendizado. Esse é o nosso objetivo, dentre tantos outros, fomentar discussões que promovam a partilha do conhecimento. Nós agradecemos a Stop, né? E aí, muito obrigada, viu, Rebeca? Obrigada também a Messa, que já saiu, pelo apoio para que essa aula se tornasse aí com esse público tão querido, com pediatras, residentes, internos, né, da parte da pediatria. A gente agradece a Nestlé
na pessoa da Adrinete, por ser uma apoiadora aí. Desde o primeiro momento que eu falei da ideia, ela abraçou a ideia e compactuou com a gente, né? A gente agradece também a Mantecorp, a Eurofarma, por não medirem esforços para participar, né, dessa promoção de saúde e educação. E agora a Nestlé vai apresentar um vídeo sobre os produtos e todos estão convidados na sequência. A gente só vai pedir para fazer uma foto, tá? Eu preciso documentar. E depois a gente vai para o coffee break. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu acho que tanto a Raquel quanto a Sofia, o Renato, eles estão bem acessíveis, tá bom? Vamos aproveitar aí a oportunidade, tá bom? Tá ligado aqui? Falado, que é uma opção aí para o tratamento, e temos também a fórmula extensamente hidrolisada. Eu vou passar para vocês rapidinho. Dos primeiros instantes da concepção até os primeiros anos de vida, cada momento é crucial para o desenvolvimento do bebê. Uma oportunidade única que estabelecerá as bases para um desenvolvimento saudável, em que a nutrição desempenhará um papel fundamental que marcará o resto da sua vida. A Nestlé tem como compromisso global há mais de 155 anos em contribuir com a ciência. Todas as nossas inovações estão profundamente enraizadas no conhecimento científico e impulsionadas por um propósito de nutrir todas as possibilidades dos pequenos, apoiando a nutrição desde a pré-concepção e infância até a vida adulta. Somos pioneiros em analisar a composição do leite materno, com o primeiro estudo publicado na década de 50. Esse compromisso com a pesquisa nos levou a explorar ainda mais a complexidade do leite materno, culminando no estudo dos HMOs, com mais de 75 publicações nos últimos 30 anos. Temos mais de 800 cientistas pelo mundo e mais de 300 publicações científicas. E são investidos mais de 1,8 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. Juntos somos capazes de moldar o futuro, pois este poder está em cada um de nós. The Power of Innovation. Há mais de 155 anos, líder em ciência. Nutrição baseada em ciência e inovação. Esse é o nosso alfarré, que é a nossa fórmula extensamente hidrolisada. Um diferencial que a gente traz no produto é a presença do HMO. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem o alfamino, né? O alfamino é a nossa fórmula de aminoácido livre, também com a presença de HMO, né? Aminoácido livre sem lactose. O alfarré também ele é extensamente hidrolisado sem lactose. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem uma novidade, que é o Alfa Júnior, né? Foi um lançamento que nós tivemos, que ele é uma segmentação. É uma fórmula também de aminoácido livre, mas que vem para atender o público das crianças maiores. Então, ele atende a faixa etária de 1 até os 10 anos. Essa é a linha que a gente chama de Triple Whey, né? Então, alfarré, alfamino, alfa júnior.
Pode passar, por favor? E aqui a gente tem também a opção da fórmula vegetal, que é o NAN-soja, né, que também é uma opção para manejo do APLV. E aí eu deixo com vocês aí o nosso portfólio. Só deixar aqui uma novidade também, nós tivemos um encontro recente com alguns dos pediatras e foi questionado para a gente a respeito da disponibilidade do produto. E aí, com grande alegria, eu trago para vocês que a gente já tem o produto aqui na cidade disponível, tá? E aí os pacientes já vão ter esse acesso. Já está disponível. Não, o Alfa-Rei e Alfamino. O Alfa Júnior vai chegar, mas o Alfa-Rei e o Alfamino, que era a nossa prioridade, já está disponível agora, tá? Para o público final. Pessoal, obrigada. Nada. Vou pedir só para a gente tirar uma foto aqui. Hã? Não, o Silas vai tirar. Oi, já encerrou. Só foto. Uhum. A gente está encerrando a reunião agora. Obrigada a todos. Gente, a Carlinha tá magérrima, não tá acreditando.